Olá a todos e todas. Aqui é Estefânia Zonaro, psicanalista e pedagoga, e estou estreando o quadro neste canal. E hoje nós vamos falar de um assunto que promete ser uma discussão bem interessante. E, ao mesmo tempo, ela é alimentada pelo livro que vai chegar em breve aí na mão de todos vocês. O livro Doenças Infantis em Fase Escolar, escrita por Stefania Zonaro, por mim. E hoje nós vamos falar de TOD, o transtorno desafiador opositor. É muito engraçado porque eu sempre me perguntei por que que eu estava no magistério, né? Então, eu estou há 29 anos nesta área, né? Na área do magistério, né? Completando o ano que vem 30 anos de atuação no magistério. E eu sempre me perguntei, né, qual era a minha função ali. Então, como eu sempre trabalhei com o magistério e com o teatro, era muito nítido para mim a diferença entre os dois, entre onde que o meu coração falava mais. E o teatro, ele é basicamente um trabalho de relacionar conflitos, né? Dentro de uma cena, dentro de um roteiro, dentro do processo de atuação, da formação. E esses conflitos, eles têm como base o próprio processo emocional, que traz uma leitura das expressões durante um processo de atuação. Então, para mim, era muito claro esse lugar do teatro na minha vida. E a pedagogia, ela veio se clareando com o passar do tempo na atuação do teatro e, mais especificamente, com o processo da formação da psicanálise. Todo profissional da área da educação, e quando eu falo todo profissional, é muito importante que a gente compreenda que é todo profissional mesmo, né? A atuação de toda a equipe técnica que traz uma orientação para as crianças, para os adolescentes, durante o período de recreio, dos intervalos, a recepção dessa escola também, tratando-se da recepção propriamente dita, da secretaria, toda a equipe pedagógica, os colaboradores da área de limpeza, sendo terceirizados ou não, todos deveriam ter momentos de formação sobre como funciona o ser humano, né? Então, como eu falo aqui, essa brincadeira, né, de compreender qual é a nossa diferença no mundo, o que que de fato a gente tem a contribuir no mundo, ele se dá basicamente em compreender o humano, né? A partir do momento que eu compreendo o humano, eu consigo, então, começar a gerenciar novas condutas. E olha o que eu estou falando de importante aqui, a questão das condutas, né? Por que que eu estou mencionando isso e frisando isso, né? É porque vamos falar sobre o TOD, o transtorno desafiador opositor. Vamos lá, ao longo desses 30 anos dentro do magistério, muitas histórias, e eu gosto muito de relacionar histórias, porque no meu método terapêutico a gente trabalha com essa base das histórias, dos personagens, dos cenários e dos conflitos que se apresentam nessas histórias, e a partir da leitura transgeracional e também da questão de compreender os sintomas, né? A partir da psicologia da correlação, nós vamos compreendendo como que vai sendo manejado aí essa vida desse sistema familiar, né? E, e é muito, é, ao longo desses 30 anos, vem chegando com muito mais evidência essas siglas, né? Essas siglas, esses nomes que vão surgindo aí e que vão sendo colocados no colo da instituição de ponta, né? Que é a escola. Então, quando eu falo de ponta, é a ponta da sociedade. Em que sentido?
quando a gente recebe os estudantes dentro de uma escola, no colégio, seja particular ou público, nós somos entendidos como a ponta, né? Como que seria que se daria essa ponta? Antes disso tem a família, antes disso tem a medicina, e antes disso tem a sociedade. Então, tudo isso vem antes de chegar na escola. Então, o indivíduo, quando ele nasce, ele faz parte de um contexto familiar, e que esse contexto familiar, ele é transgeracional. Então, ele tem, nesse contexto, pais, avós, bisavós, tataravós, mesmo que eles não, essa família não conheça a sua origem biológica, né? No caso dos adotivos, ou dos falecimentos, enfim, mesmo que não conheça fisicamente, há uma referência energética que está vinculada ao nosso inconsciente, que é chamado inconsciente coletivo. Tudo bem, estamos falando de TOD, certo? É uma das dezenas de sigla que chega para a gente, que aponta ali aquilo que recebe da sociedade. Então, ela recebe o indivíduo da família, depois esse indivíduo, essa família faz parte da sociedade, e depois tudo isso entra na escola. Quando entra na escola, e aí eu vou puxar realmente uma referência bastante importante sobre a questão da indisponibilidade de formação, realmente de conceitos, de experiências, de é, plausíveis, palpáveis mesmo para o profissional da educação, no quesito compreender a psique humana, o próprio relação da onde se dá o processo da conexão entre as pessoas, do cognitivo, da memória, do lúdico, né? Enfim, não tem esse profissional da educação, ele chega ali na sala de aula com bastante despreparo, e eu posso falar isso com conhecimento de causa. Então, ele recebe ali estudantes das mais variadas classes sociais, etnias, esse profissional da educação, muitas vezes ele tem dificuldade de lidar com as suas questões, com os seus percalços, com as suas demandas, e eu falo isso no quesito emocional, tá? E quando ele recebe aquela turma, aquela sala, é como se fosse um enlatamento, né? Então, eu adoro inventar palavras, então eu enlato crianças dentro de uma sala com os diversos tipos de influência emocional recebidas da família e da sociedade, que vai impactar diretamente a conduta e comportamento desta criança dentro deste enlatamento. Então, imagine, né, que as salas de aula são as latas menores e o próprio prédio escolar é um enlatamento maior. E aí começa os processos de ensino-aprendizagem, né? Onde eu preciso cumprir algumas metas, eu preciso cumprir alguns quesitos conteudistas, e muitas das vezes dentro de um trabalho solitário, sem um estagiário, sem um outro profissional qualificado que esteja ali em parceria de trabalho, como, por exemplo, numa docência compartilhada mesmo, onde dois profissionais que têm a sua habilidade, a sua competência em desenvolver um trabalho, pensando num assunto que vai ser aprofundado dentro do currículo previsto naquela faixa etária, né? Então, vamos pensar que falta essa adequação, né, de um profissionais realmente que compreendam primeiramente a psique humana, depois o conteúdo da sua disciplina. E aí veja que eu apontei isso porque
na sua grande e massacrante maioria, é exatamente o contrário. As pessoas dominam os conteúdos, dominam as técnicas, as didáticas, mas não têm nenhum domínio da psique humana, da convivência, né? E aí, por que que eu começo hoje falando com o Todd, sobre o Todd, né? Porque é uma das relações que eu escolhi aqui e que ele é mencionado aqui nesse quadro, estreando esse quadro, e ele tem uma relação com as doenças infantis na fase escolar, que é o livro que eu menciono aqui, que em breve ele estará disponível aí para leitura e para apreciação de todos os profissionais da educação e pais também, né? Todo o processo parental e todo o processo profissional da relação com a educação. E aí eu escolho o TOD porque, primeiramente, como base de trabalho aqui na minha metodologia, eu vou utilizar a relação dos conflitos. Então, eu tenho a história, os cenários, os personagens e os conflitos. Os conflitos que acontecem são entendidos tanto no teatro, que é uma base de formação minha, como aqui na minha metodologia, como as emoções. E aí me lembra, recentemente, digo, nesse fim de semana, no processo de formação da psicanálise da literatura, por exemplo, eu ouvi, né, eu fui solicitada uma pergunta, né, um questionamento, onde a pergunta foi muito bem colocada pela pessoa e que trouxe a dúvida de que qual a diferença entre sentimentos e emoções. E foi muito engraçado que ali foi uma pergunta digna, né? E eu consegui exemplificar para eles, dizendo assim, que as emoções, elas são basicamente o impacto imediato de alguma coisa que mexe com as nossas estruturas e desejos do inconsciente. E veja bem que eu estou frisando inconsciente, porque é o inconsciente que vai dar a vazão para o comportamento e conduta de uma pessoa que ela traz esse. Eu vou dar um nome, eu não vou dar esse nome, porque eu não vou usar esse nome no quadro, mas que traz esse batizado, né, do TOD. Não vou usar a palavra diagnóstico, porque eu vou usar a palavra batizado e vocês vão entender por quê. E aí eu fui explicando para ela que as emoções e aquele impacto inicial que ele vai traduzir um desejo muito grande. E aí eu exemplifiquei para ela, por exemplo, você assiste um filme muito bonito que te toca, né? Fala sobre cachorros e sobre a morte e o nascimento de cachorros. Tem um filme desse, existe inclusive, eu não me recordo o nome agora para falar, mas há Quatro Vidas de Cachorro, agora lembrei, mas vamos é, é, retomar aqui. E eu saio daquela sala de cinema extremamente emocionada, né? Impactada com aquela história. E automaticamente eu vou até a praça de alimentação impactada, e ali eu estou imbuída de um desejo sobrenatural até de montar um canil. E então ali eu crio todas as possibilidades, eu determino todos os meus desejos, os ímpetos, a minha felicidade, a expectativa, o brilho no olhar. E na medida que eu vou comendo esse lanche na praça da alimentação, eu vou, esse impacto emocional, ele vai se esvaindo, porque ele é um impacto emocional. Ele não é uma decisão pautada num lugar de critérios de ponderações, de necessidades para se montar esse canil, de planejamento, de verificação de estruturas. E ali, naquele final do lanche, a gente já nem lembra do desejo de montar o canil. E a diferença das emoções e sentimentos são diferentes, né? Um próximo programa eu aprofundo o que seriam realmente essas emoções. E aí, por exemplo, eu trago aqui como referência do Todd
retirado pela medicina tradicional, e eu vou frisar a medicina tradicional, porque a medicina tradicional ela tem como pressuposto e premissa usar a medicação, né? Esse é o pressuposto, é a premissa. A gente tem a indústria farmacêutica aí em conjunto com esses processos de diagnósticos, né? Então, o que acontece? Existe uma criança, então o TOD ele, pode ser identificado em qualquer idade, claro, mas mais precisamente ele foi batizado, o TOD, entre crianças de 6 a 12 anos de idade. Olha que interessante. Quais são as emoções que se percebe dentro de um checklist? Isso também é engraçado como se faz o estudo da psique, né? Da psique humana, e para dar um nome para um transtorno, alguma coisa nesse sentido, né? De transtorno, déficit, enfim. E é, por exemplo, a agressividade, a raiva, a desobediência, a provocação e o ressentimento, tá? O que mais caracteriza também o problema de figura de autoridade? Quais são as figuras de autoridade de referência imediata desta criança de 6 a 12 anos de idade? Os pais em casa e depois os professores, né? E por que eu trago esse quadro aqui para iniciar? Porque nós precisamos, de uma vez por todas, compreender que dentro de uma sociedade não pode haver separações. A gente precisa começar a derrubar esses muros e construir pontes, né? Então, primeiramente, essa criança é da família. Ela, quando entra na idade escolar, ela não passa a ser um problema da escola, e a família se sentir, né, desamparada, por um lado, e por outro lado, é como se ela se sentisse aliviada no contexto espaço-tempo que a criança está dentro da escola. Então, a gente precisa começar a derrubar esse muro e compreender que o que eu estou dando aqui como o batizado para esse TOD são realmente referências emocionais e que não é levado em consideração. A gente só leva em consideração a questão comportamental. Então, como é que eu avalio o comportamento de uma criança de 6 a 12 anos que apresenta a questão de que leva o nomezinho lá de TOD, tá? Então, ela tem problema, por exemplo, em seguir regras. É esse o nome. A gente vai pela conduta, a gente vai pelo comportamento. Então, ele tem dificuldade de seguir regras, ele tem dificuldade com a autoridade, né? Em casos mais profundos, ele viola a lei, ele destrói propriedade, ele é cruel com animais. E eu estou levantando tudo isso porque o comportamento e a conduta, ele está sendo gerado por uma emoção. E é muito engraçado, porque quando a gente fala de emoção, 100, 99% das vezes as pessoas acham que tem controle sobre as emoções. Então, quando você menciona que determinada patologia ele tem fundo emocional, as pessoas não jamais, não mais querem ouvir a continuidade de qualquer assunto com relação àquilo, porque entra numa seara daquilo que ela não domina nela. Ela não consegue dominar nela a questão emocional. Então, quando você levanta a premissa de que as emoções elas vão conduzir você a ter uma determinada, olha a palavra, conduzir você a ter uma determinada conduta e comportamento, então, eu preciso tirar as pedras da mão mesmo, eu preciso tirar esse amarra do coração e começar a compreender que 99% das pessoas não conseguem nomear as emoções. Por quê? Aí tem um porquê, tá? De 0 a 6 anos, a 7 anos e meio, isso qualquer indivíduo, eu, você, os seus filhos, eles estão na ressonância da mãe. Então, eles estão plugados no inconsciente da mãe. Então, todas as doenças, patologias, todos os problemas que estão acontecendo com a criança, ele está relacionado com a psique da mãe, porque ela está plugado neste inconsciente da mãe. Então, as tristezas, as frustrações, as solidões, a questão de sentir inadequado, não se sentir apoiada, sentir-se sozinha, carregando maiores pesos
que ela faz isso provavelmente desde a infância, não conseguindo dar conta do seu propósito de vida, não conseguindo organizar a sua vida pessoal e às vezes nem a profissional. Então, nessa sobrecarga da mãe, esta criança ela desenvolve comportamentos e sintomas físicos para denunciar, eu vou usar a palavra denunciar, mas não é uma denúncia de forma pejorativa, mas para demonstrar, vamos até usar essa palavra melhor, que a mãe ela está nessa sobrecarga emocional. Então o Todd ele está dizendo isso. Ele está dizendo que a mãe tem uma agressividade muito incrível dentro dela, uma raiva. Ela não se sente livre para tomar as decisões, para escolher, para determinar um trabalho que ela queira ter, ou se ela quer mudar de trabalho, ou se ela nem optou pelo casamento, ela não teve essa oportunidade, alguém impôs isso para ela, ou até uma gestação não planejada impôs isso, né? Então, com isso, ela vai desenvolvendo esse ressentimento. Então, a criança entra na fase escolar, ela vai desenvolver características de comportamento que vão dar para gente esse subsídio de compreender que esta mãe está precisando de ajuda. E aí que a escola entra. E que ela não faz ainda, né? Talvez alguma outra aí que ainda esteja engatinhando nesse processo, mas a grande maioria não faz. Ou eu chamo o pai para eu dar bronca e como é que eu vou colocar melhor aqui? Ou para colocar que o filho dele é inadequado, né? Ou eu nem chamo. E aí a gente fica naquele lugar onde os pais sentem-se completamente sozinhos para lidar com essa situação e a escola se sente acuada, né? Como a busca e a necessidade de dar conta de uma coisa que ela não sabe. Então, vem um papel, geralmente do neuropediatra ou do psiquiatra, e diz assim: essa criança tem TOD. Tudo bem, eu pego o papel e eu não sei mais o que fazer dentro da escola, né? E aí começa uma maratona buscando. Então, como que eu vou lidar com a criança que veio com esse batizado do TOD? Então, quais tipos de atividades, quais tipos de abordagem, eu vou buscar a parte cognitiva, a parte consciente. E eu não vou ter resultado. Não avança, não avança, porque eu estou na parte consciente. Todas as vezes que eu trouxer uma atividade que eu vou lidar apenas com o consciente destas crianças, eu não vou levar em consideração o ressentimento que ele está ali plugado com a mãe. Aí ele vai crescendo, ele passa a estar plugado com o pai. É muito natural, às vezes, acontecer que a criança cresce um pouquinho, ela avança de série, né? Então ela passa do terceiro para do segundo ano para o terceiro ano e de repente ela muda da água para o vinho. Nossa, essa criança tinha tal comportamento e hoje ela é outra. E a gente até costuma dizer assim, até tá uma belezinha. E eu faço uma marca de quem tinha comportamento de ressentimento não é uma belezinha. E quando eu falo isso, a força da palavra tem tanta força que ela impregna no inconsciente coletivo daquela escola. Então, todas as pessoas que não se encaixam naquela dita belezinha sentem ainda mais ressentidos, porque a nossa vibração ela tem muito mais força do que a gente imagina. O nosso poder de pensamento tem muito mais rapidez do que a nossa palavra. Mas a palavra, quando ela sai da nossa boca, ela já vai formando uma realidade. E isso é vibração, gente. A gente vai estudar isso em física quântica. Então, assim, o que que eu trouxe essa discussão para abrir esse quadro, tá? Muito nós vamos ouvir, e já ouvimos muito, que na medicina tradicional, o TOD é identificado como questões genéticas, neurofisiológica, tá? Por isso. Mas não existe doença genética. E aí essa provocação que eu chego, né? A gente vai falar da epigenética, sim, no meu livro eu falo da epigenética, eu menciono a epigenética, tá? E aí tem um
puxadinho nessa lógica. Então, é muito simples eu colocar na conta da genética, porque é como se eu não tivesse controle. É genético, nasceu assim. Então, eu não tenho controle de nada. Então, vira a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. E não é bem assim, porque nós somos mutáveis, né? O ser humano é mutável, a natureza é mutável, ela é dual e mutável, tá? E aí tem um puxadinho ali na medicina tradicional que traz que esta criança pode fazer parte de um ambiente familiar conturbado e ambíguo. Percebe? Então, assim, ele é genético ou neurofisiológico. Mas aí eu tenho um puxadinho pequenininho. Ambiente familiar conturbado e ambíguo. Olha só a ambiguidade aqui. Eu tenho uma mãe, então, se tratando da criança de 0 a 7 anos e meio, eu tenho uma mãe que ela sente uma raiva enrustida dentro dela pelo tipo de vida que ela leva, ou pelas escolhas que ela não consegue fazer, ou pelos impactos emocionais que ela sofre desde a infância dela e que não é cuidado, não é olhado. O que que a escola precisa fazer? Convidar esta família para dentro, mas com profissionais que comecem a se formar na compreensão da psique humana, tá? Porque olha que interessante. Quais as formas a gente lidar com a criança que tem TOD? Primeiro, regras. Você precisa estabelecer regras. Mas o que acontece? Se eu estabeleço regras, eu preciso estar junto com a família para estabelecer essas regras. Então, a família e a escola precisa desenhar uma linha em conjunto, né? E isso é preciso ter é muito importante essa questão de regras, porque eu não estou falando de um lar ambíguo, então essa família precisa se sentir acolhida. E aí é que é importante ter profissionais da área da saúde mental que tenha este olhar, né? Porque profissionais da saúde mental que reproduzem as histórias e não aprofundam nos conflitos, também não vai modificar. A gente precisa de profissionais da área da saúde que se aprofundem nos conflitos, porque é nos conflitos que moram as emoções. E as emoções é que é a base do TOD. Agressividade, raiva, desobediência. São emoções, tá? São estados onde a pessoa apresenta emoções. Então, estado de desobediência, estado de provocação, estado de ressentimento, estado de agressividade, que é provocado pela raiva, que pode estar na ressonância do pai ou na ressonância da mãe, certo? E aí eu preciso ter isso muito claro, por quê? Porque se eu tiver essa linha desenhada de regras, né? Mas eu tiver um elemento dentro dessa escola ou dentro dessa família que seja permissivo a essa criança, que permita que ela quebre as regras, a gente perde todo o trabalho. Por isso que a gente precisa compreender as emoções, porque qualquer indivíduo que ele está na fase da sua manifestação, da sua crise, né? É porque ela foi desafiada. Ela foi desafiada a lidar com aquilo que ela está ressoando da mãe, que é a raiva, a desobediência. Então, quando ela foi desafiada, ela vai demonstrar em reação e não em ação. E aí, quando alguém está direcionando com uma regra ali e aparece um personagem que é permissivo, ele vai abrir uma brecha para que aquele status do da agressividade se mantenha. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho, vai aprofundar aqui um pouquinho do costume, né? Então, a gente vai acostumando a lidar de uma forma permissiva com as questões emocionais, porque nós não conhecemos nem as nossas próprias emoções. Então, o costume, ele é aquele que coloca a gente no conforto. E o conforto, aparentemente, é bom. Mas quando o conforto é um costume, onde até uma calça que está já confortável e acostumada ao seu corpo, mas está tão antiga que a costura já começa a machucar a sua pele, é preciso que se tome outras atitudes. É preciso que se pense
Exatamente que, dentro de uma sociedade saudável, nós precisamos, dentro da escola, reunir família, sociedade e professores em prol de compreender a evolução humana, em entender, né, em centrar o nosso pensamento em uma unidade coletiva. Então, eu encerro este quadro hoje por aqui, com essa questão do TOD, com uma reflexão, tá? Quando nós estamos falando de TOD, nós estamos falando de conduta e comportamento. E praticamente a gente não dá atenção à emoção da raiva. Existem 4 medos primordiais que assombram a humanidade. E um desses 4 medos, é o medo de enfrentar. Então, essa mãe precisa de profissionais da educação e da saúde mental que ajude ela a enfrentar os obstáculos que ela está enfrentando para que ela possa começar a voltar para o seu centro, se conectar à sua essência e pode então liberar o seu filho para que ele tenha apenas uma qualidade de desenvolvimento humano, para que ele se torne um adulto atuante e saudável dentro de uma sociedade. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo deste quadro que estreia hoje. Um abraço.